do ponto de vista de efeitos colaterais, desembocam em violência. Pois, Mauro Silva, o meu painel concordou que não há terrorismo urbano, mas o Mauro disse que parece que estamos próximos disto. Eu quero pegar nesta sua colocação para convidá-lo a analisar, desde o André dizia que temos que olhar causas e o próprio posicionamento. Esta comunicação do Comandante-Geral e do Ministro do Interior trazendo o elemento terrorismo urbano. Costumamos dizer, é importante, neste contexto, a forma como comunicamos pode influenciar a forma como se reage nos dias seguintes à comunicação que é feita pelo Governo. Sob o meu ponto de vista, a comunicação da própria polícia, feita pelo Comandante-Geral da Polícia, e obviamente que também teve um tratamento por parte do Ministro do Interior, isso me parece mais mobilizador para o próprio Ministério do Interior e as Forças de Defesa e Segurança para uma espécie de marcação de posição em resposta a uma reação popular a determinados fatos. E, de facto, a própria polícia vai ter que tomar medidas muito mais contundentes para poder responder a este tipo de avanços em jeito de revolta popular. Vou trazer aqui um exemplo. Neste momento, estamos em Ressano Garcia, não entra nem sai em carros, pura e simplesmente porque existe um grupo de cidadãos moçambicanos na estrada, com cadeiras colocadas, com as mesas postas, a beberem até das bebidas que foram saqueadas, e só disseram assim: estamos à espera que os militares ou os policiais ou qual seja a força de defesa e segurança dispare só um tiro. Ou por outra, só um tiro é que vai fazer despertar aquela população para começar a queimar a fronteira. Então, estamos a dizer, que tipo de resposta é que pode ser dada se isso for a acontecer perante uma população que só responde a uma orientação do seu líder? Porque eles depois dizem, nós só vamos parar, só vamos sair daqui se o nosso presidente, citando a eles, nos derem a ordem para nós sairmos. Então, estamos a ver claramente elementos que possam colocar em causa a própria segurança, não só daquela região, mas também que esta ação possa influenciar outras regiões a se comportarem da mesma forma. Tem elementos de terror? E vamos supor que se vão queimar infraestruturas público-privadas, obviamente que vão começar a existir algum elemento do próprio terreno. Olha, existem caminhões que não entram para o território moçambicano com cebola, com batata, com outros produtos que vão gerar impostos, que vão gerar dinheiro para os cofres do Estado e outros importantes stakeholders, mas as pessoas não querem colocar aqui os seus caminhões, por isso simplesmente porque estão com receio que sejam queimados. Isto não é terror? Então, existem sim elementos que são contundentes a se chegar a um determinado posicionamento. Por isso é que eu disse, ainda não estamos lá, mas estamos num processo contínuo para a construção desta narrativa. Pois, Mauro, eu trazia aqui o elemento de comunicação porque ele, principalmente quando falamos das forças de defesa e segurança ou da polícia, são forças militares ou que obedecem a um comando. Quando o Ministro do Interior, quando um comandante-geral da polícia classifica um fenômeno como este que acontece ao nível das zonas urbanas como terrorismo, ou terrorismo urbano, o que é que se espera da reação dos agentes que estão na rua? O terrorismo, as manifestações são dissuadidas com um certo tipo de meios, atitude e pujança. O terrorismo, e ouvimos sempre falar de Cabo Delgado, a proporcionalidade é diferente. Esta comunicação pode ter efeito negativo ou não? Ao meu ponto de ver, creio que
todo este cenário me parece que já há uma envolvência e há percepções dos dois lados, das duas partes interventivas deste conflito, de que de facto existe um conflito iminente. Obviamente que tem uma parte que é militarizada e outra parte que é civil, mas que está a utilizar instrumentos como os mídia, não é? Como os Facebooks e outros mídias, para poder mobilizar os seus. Não é? E esta mobilização, obviamente que pode ser percebida claramente que pode desencadear em um conflito de homem a homem, um conflito de polícia com civis, e isto é importante assim que haja um posicionamento claro. A polícia está a ter a comunicação necessária interna, mas tem que perceber que o outro lado, que é a parte, que é a parte oponente, está em posição de pressionar cada vez mais o governo, cada vez mais as forças de defesa e segurança. E é importante um posicionamento claro, não somente das forças de defesa e segurança, mas como um todo o Estado. O que é que eu estou a tentar dizer? É importante, neste momento, as causas já são conhecidas, as causas dos reais problemas. São a questão da justiça eleitoral, é a questão dos problemas sociais, políticos e económicos. Mas o próprio Estado deve se reorganizar. O Presidente da República, neste momento, deve se reunir com os importantes stakeholders políticos, primeiro. Segundo, é importante que o Conselho de Estado seja chamado, porque o Presidente, apesar de ter tantos poderes, mas o Presidente precisa de ouvir, precisa de sentar e receber os importantes inputs para se discutir qual é o próximo passo para que Moçambique não avance para uma guerra aberta, mas sim para discussão de possíveis soluções para uma paz mais efetiva e, neste momento, se calhar conceder, porque em negociação tem que se conceder para ganhar mais. Pois. André Mulungu, estamos a analisar esta comunicação. Primeiro, como é que olha para ela, esta classificação do que estamos a viver em Maputo e em outros pontos de terrorismo urbano, e depois, o que é que pode resultar uma comunicação como esta, feita por dois líderes da polícia, um comandante-geral e também um ministro do Interior? Eu acho que há uma coisa muito grave no nosso governo, não sei se fazem de forma propositada ou é mesmo déficit de leitura de cenários, de ler fenômenos sociais, de interpretar os fenômenos sociais. Para mim, o ministro disse uma coisa que é chocante, a partir de hoje não há manifestações. Será que o ministro ele tem a dimensão do que acabou, da asneira que ele disse? Quando ele diz a partir de hoje não há manifestações. A manifestação é um direito constitucional. Então, se o ministro aparece a dizer a partir de hoje não há manifestação, significa que está a passar por cima da Constituição da República. Está a dizer o ministro do Interior que entramos para um cenário em que há uma suspensão do exercício de um conjunto de direitos dos moçambicanos. Esta era uma parte. A outra parte é que qualquer discurso inflamado de qualquer que seja o dirigente deste governo só vai provocar mais animosidade por parte da população e levar os confrontos para um nível do qual ninguém se calhar está a imaginar. Eu penso que é um posicionamento irresponsável, tendo em conta a resposta do povo, da população nas ruas, a intervenção da polícia. Para mim, isto só vai piorar a situação. Penso que o governo tinha que ter uma postura mais de procurar acalmar o povo que está nas ruas, procurar-se pontes para o diálogo, não para a negociação, mas sim para o diálogo, para se encontrar uma saída para este problema. Porque eu estava a ver Manuel de Araújo hoje em Quelimane a conversar com o povo. E ele dizia, não nos provoquem. E o povo está a emitir um sinal de que está preparado para qualquer coisa.
Então, isto pode não terminar bem para o país e o governo parece estar num esforço, numa campanha mesmo de levar o país para uma situação de um caos mais profundo. O comandante-geral diz que quem convoca estas marchas ameaça setores-chave da economia, fronteiras, corredores logísticos, supermercados, fontes de energia e linhas férreas, daí que classificam como terrorismo urbano. Colocados estes elementos, a sua reavaliação? Não há nenhuma reavaliação. Eu mantenho a posição inicial de que não há nenhum terrorismo urbano aqui. As pessoas estão a exercer um direito constitucional, as pessoas estão-se a manifestar. E enquanto a polícia não mexer as pessoas não vão estragar nada, as pessoas não vão quebrar nada, elas vão pegar nos seus dísticos, vão entoar os seus cânticos normalmente. Não reavalio nenhuma posição, mantenho a minha posição de que não há terrorismo nenhum aqui. O que o governo deve compreender é que é a altura de ouvir essas pessoas que dizem claramente que elas votaram num sentido, mas o voto delas foi colocado num sentido. Preciso ouvir essas pessoas que estão a dizer que em 49 anos elas continuam a estudar debaixo de árvores, sentadas no chão porque não têm carteiras. Ouvir estas pessoas que dizem que quando vão para o hospital, no lugar do gesso, recebem cartolinas. Ouvir estas pessoas que precisam de segurança porque não há segurança na cidade. O terrorismo é aquilo que o governo está a permitir, por exemplo, no que tange aos raptos. Portanto, é preciso ouvir o povo e não tratar estas pessoas como vândalos, como marginais. Estas pessoas que hoje estão a ser tratadas como vândalos, como marginais, são parte de uma sociedade que, para mim, até são vítimas da exclusão das políticas deste governo que as exclui. Portanto, no lugar de nós, repito, seguirmos com estes discursos inflamados, nós temos que manter a calma e procurar ouvir e entender as pessoas. O que dizer, André Mulungu, da menção destes dois dirigentes a estes setores que consideram vitais para a economia, para a economia não só para o país, consideram que o seu funcionamento em algum momento fica ameaçado pela convocação destas manifestações e pelos alvos que as manifestações têm? Estamos todos conscientes em relação a isso, que não é só a economia de Moçambique que fica afetada, os países vizinhos que dependem de Moçambique também terão, se não estão a sentir isso, poderão sentir com o tempo. Mas é preciso compreender que estamos num contexto atípico, que no lugar, mais uma vez, repito, de atirar pedras a A, atirar pedras a B, é preciso sentarmos como país. O Salomão Moiana disse uma coisa, uma vez disse, temos que fechar as portas do país. Não sei como é que se fecham as portas, mas precisamos de fechar as portas como país e sentarmos à mesma mesa e encontrarmos uma solução para isto e não esticarmos a corda como me parece que o governo está a fazer. Pois, Elidio Mendes.